Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo do canal. Hoje vamos continuar respondendo as perguntas que os amigos têm feito. Hoje eu vou responder uma pergunta que o Elisângelo fez, que tem a ver com o rendimento de um sócio de empresa, tá? Então, se você é sócio de uma empresa, você tem, na verdade, várias formas de receber a sua remuneração. Vou pedir para o pessoal que está chegando aí na live que possa confirmar como está o áudio, se está ouvindo legal, se está tudo bem. Então a questão principal de hoje é a remuneração dos sócios, tá? Então quando o sócio ele tem rendimento da empresa, basicamente ele pode ser de três formas. A primeira delas é um prolabore. Então o sócio ele pode ter um prolabore. Esse prolabore ele segue as regras de um rendimento tributado, né? E também tem a dedução do INSS. Então, essa empresa deve reter o INSS proporcional àquele prolabore e também fazer o recolhimento do imposto de renda, caso o valor pago de prolabore ultrapasse o limite de isenção da tabela. E esse rendimento, então, é lançado lá como rendimentos isentos. Existe também uma remuneração de aluguéis. Eventualmente, o sócio da empresa pode disponibilizar um bem móvel ou móvel e com isso ele recebeu um aluguel. O aluguel também ele é um rendimento tributável para efeitos de imposto de renda, mas ele não tem a incidência do INSS. Então, está sujeito sim à retenção do imposto de renda, dependendo do valor do aluguel, mas ele não está sujeito ao pagamento do INSS. Então, é uma forma também de remunerar os sócios, alugando bem e aí não tendo o INSS, tá? A terceira forma, e aí sim a forma mais interessante e a forma onde o empresário pode retirar os seus lucros ou seus proventos da empresa, é a distribuição de lucros, tá? A distribuição de lucros ela está isenta para a pessoa física, porém, para se fazer a distribuição de lucros, você precisa tomar um cuidado, tem dois critérios, tá? O primeiro delas é você utilizar, então, o lucro apurado com base no lucro presumido. Então vamos supor que a empresa seja uma prestadora de serviço. Se ela for prestadora de serviço, então você vai calcular o 32% sobre a receita. E aí, aplicando esse 32% sobre a receita, você vai descontar os impostos pagos. O resultado dessa equação, ou seja, o 32% sobre a receita se for de serviço, menos os impostos pagos, ela é isenta de imposto de renda. Então essa é a forma de se fazer. A outra forma de se fazer é pelo lucro apurado ou lucro contábil. Mas para você fazer isso, então você vai precisar ter o balanço, você precisa lançar as receitas, as despesas e todo o valor do lucro apurado, ele é possível você distribuir ao sócio de forma isenta, tá, pessoal? Essa segunda distribuição para os sócios através do lucro final ou do lucro contábil, ela está sujeita ao envio da ECD para a Receita Federal, tá? Então, desde o ano de 2019, quando você distribui dividendos com base no lucro contábil, você é obrigado a enviar a ECD para justificar ou para provar que aquele lucro existiu de fato. Então, apesar do lucro ser isento, apesar do envio da ECD ser gratuita, ela precisa ser elaborada em um programa e ser enviado para a Receita Federal, para que você possa, de fato, lançar esse rendimento como isento. Se você não enviar a ECD, provavelmente você vai ter que usar o limite que eu falei antes, que é o limite do presumido menos os impostos pagos. E aí você entra numa situação complicada, ou um fator bem restritivo. Porque se você for uma empresa do Simples e for descontar, no caso do comércio, que é 8% da receita, descontar o simples pago, lógico que você pode retirar a parte da previdência, mas você vai ver que o lucro possível de distribuição ele é bem baixo, ele é pequeno. Então você precisa tomar esse cuidado. Então, respondendo a essa dúvida do Elisângelo, de como o sócio recebe a sua remuneração, então só repetindo, ele pode ter um prolabore, o prolabore é tributado no INSS, e também ele vai ter a incidência do imposto ainda na fonte, caso ultrapasse a tabela. Porém, você vai lançar ele na declaração e com isso fazer a compensação se for o caso.
A segunda forma, então, é o aluguel. Então, se o sócio tiver cedido um bem móvel ou imóvel para o uso da empresa, também pode receber um aluguel. O aluguel também é tributado na parte do imposto de renda, porém, ele é isento na parte, aliás, não tributa o INSS. Então, já tem uma diferença que não é necessário recolher o INSS com base no aluguel, tá? E aí a outra forma, que é a forma mais barata, a forma mais interessante para o empresário receber os seus proventos ou as suas retiradas, é a distribuição de lucro. Então, na distribuição de lucro, são dois fatores, né, como eu já falei antes. O primeiro é você fazer o cálculo com base no presumido menos os impostos pagos. Isso é bem simples, basta você montar a planilha e ver qual é a natureza da sua receita e aí chegar ao número que você pode distribuir. E a segunda é todo o lucro contábil. Porém, para você poder fazer uso do lucro contábil, você está obrigado a enviar o ECD, que é a informação contábil de quanto foi a sua receita, quanto foi as suas despesas, e aí você vai poder distribuir totalmente esse lucro. Mas, dependendo do valor, é interessante você fazer, já que não tem nenhum custo. Você não vai precisar pagar imposto a mais, apenas vai ser necessário o envio dessa declaração. Pessoal, se você gostou do vídeo, continua nos seguindo aí, compartilha com mais colegas. Nós temos tentado fazer de segunda a sexta lives diárias sobre assuntos relacionados ao imposto de renda. Hoje nós respondemos a pergunta do Elisângelo referente à remuneração do sócio de uma empresa, como ele pode receber. Amanhã vamos ter outras perguntas. Fique ligado aí, divulga. As lives são todas aqui no Instagram, em torno de 19h15. Vocês têm um pequeno atraso em vista do horário da internet, mas o objetivo é esse. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí no direct, pode enviar, e nós vamos estar respondendo na sequência, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite você que está aí, boa noite você que também está assistindo. Se achou relevante, como eu disse, nos segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo e também compartilha com seus colegas. Obrigado a todos.